Salmo 23, o Senhor, deixa eles botarem para a gente dizer juntos, na versão que estiver aí, Salmo 23, que é o Salmo das passagens. Eu preguei o Evangelho para um ateu, ele me deu 2 carreiras. 2 vezes ele rejeitou a pregação. No casamento da filha dele, ele teve que ouvir. E depois, no dia que ele estava morrendo, lá na Santa Casa, eu fiquei com ele e preguei o Evangelho para ele. E antes dele morrer, às 3 horas da madrugada, ele chamou a sua esposa e disse assim: por favor, leia o Salmo da passagem do Bom Pastor. Eu estou indo para lá, para a casa dele, e eu vou esperar por vocês lá. Às vezes os sofrimentos acontecem nas nossas vidas para Deus falar conosco na nossa intimidade. Então, o Senhor... Salmo 23, verso 1, começando com 1. Salmo 23. Caindo em si, os trabalhadores de meu pai não têm pão, fartura, e eu aqui morro de fome. Tá fora do lugar, né? Deixa eu ver. Agora sim. O Senhor, nada, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Hoje nós fomos a um velório e quando nós estávamos ali conversando, o filho, que é aqui na nossa comunidade, disse: meu pai foi um exemplo. Meu pai foi um homem justo. Meu pai e minha mãe tiveram uma vida maravilhosa, de exemplo para nós. Meu pai acompanhou minha mãe todos os anos à igreja. Mas ele teve muita dificuldade para crer, porque ele era muito justo. Mas, por causa de uma doença, faz mais ou menos um mês, ele me chamou a nora e disse assim: eu
levei tempo para decidir. Mas agora não há como não. Entreguei minha vida a Jesus Cristo. Ele é meu Salvador. E confessando com alegria, dizia assim: aleluia, porque o Senhor me alcançou. Deus não desiste dos seus. O Senhor é o quê? Meu pastor. Quem é o seu pastor? E o que acontece quando o Senhor é o nosso pastor? Nada. Num mundo de carências, precisamos conhecer de modo relacional, pessoal, o Senhor como o nosso bom pastor. Jesus é chamado nas Escrituras de Supremo Pastor, de o Grande Pastor e de o Bom Pastor. E essa expressão, o Bom Pastor, a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos ver o texto de João, capítulo 10, verso 14. João 10, 14. Eu sou o bom pastor. Conheço e elas. Nós começamos aqui com essa expressão. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Eu gosto de pensar nesse aspecto. Quando o Senhor Jesus estava andando naquele lugar perto de Jericó, ele chegou em cima de uma árvore, perto de uma árvore, tinha um homem lá em cima, e ele chegou e disse: Mateus. Como é que é? Zaqueu. Esse era um pastor velho que estava pregando, e ele estava diante da igreja e ele dizia: Jesus disse, Mateus, desce. O pastor novo de pastor é Zaqueu. E ele disse: e Jesus chegou na árvore onde estava Mateus. E o pastor novo disse: não é Mateus, é Zaqueu. E Jesus chegou e disse: Mateus, desce dessa árvore, que essa árvore é do Zaqueu. Mas Jesus chegou na árvore e disse: Zaqueu. Sabe por quê? Sabe por quê que ele disse Zaqueu? Porque ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Ninguém está fora do conhecimento do Senhor. No verso 11 do capítulo 10 de João, 10, 11, ele está dizendo aí que o bom pastor, ele dá a sua vida, dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor? Como é que diz aí? E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Humberto, você está sem o seu iPad aí? Está lá. Eu quero que alguém mostre, aperte o dedo aí na palavra vida, e o que vai aparecer aí? Vida. Vocês que têm a coisa, vida. O bom pastor dá a vida. Que vida é essa que ele dá? Não é eterna ainda não. Não é eterna não. Quando ele está dizendo aqui, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, a palavra aí que aparece é psique. Psique, não é? Psique. A psique é a vida da alma. E onde é que está
A vida da alma está onde? No sangue. A vida da alma está no sangue. Ele aqui, o bom pastor, dá a psique pelas ovelhas. Preste atenção no pelas. Em favor, em benefício das suas ovelhas. Ele dá a sua alma. Ele derrama a sua alma em favor das suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas, ele dá a vida pelas suas ovelhas. No verso 3 de João 10, vai mostrar que o bom pastor chama as suas ovelhas. Vamos ver? Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Preste atenção. No tempo da cultura onde Jesus morava em Israel, havia muitos pastores que pastoreavam seus rebanhos. E quando chegava de noite, eles colocavam os rebanhos no mesmo curral. Vamos imaginar o Maurício, o Alexandre, o Júlio, o Humberto, o Dagoberto, cada um pastor com um grupo de ovelhas. Eles iam pastorear para aqui, pastoreava para ali, pastoreava para lá. Quando chegava no final da tarde, eles se juntavam. Você se lembra que quando Jesus nasceu, onde é que estavam os pastores? Eles estavam no campo, guardando durante a vigília da noite os seus rebanhos. Haviam vários pastores, cada um com o seu grupo. E eles botavam aquelas ovelhas num curral. O curral era feito de pedras, para que os lobos não viessem, os ladrões não viessem, e tinha uma porta, uma porteira. Então eles colocavam todas as ovelhas ali dentro. Ovelhas do Dagoberto, ovelhas do Mantovani, ovelhas do Alexandre, ovelhas do Júlio, ovelhas do Berto. Está lá colocando as ovelhas. Quando chegava de manhã, o pastor chamava as suas ovelhas e elas conheciam a voz do pastor e elas saíam com o pastor delas. Então, as ovelhas do Mantovani saíam com o Mantovani. Ele chamava ovelha Ogli, ovelha Cláudia. E ele chamava pelos nomes e elas saíam e seguiam aquele pastor. E cada um ia com as suas ovelhas para os seus... Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E Jesus disse, as minhas conhecem as minhas... O porteiro aqui, segundo alguns estudiosos assim mais abalizados, o porteiro aqui é o Espírito Santo. Ele abre, as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, ele é o bom pastor, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz fora da prisão. E tira do sistema de aprisionamento. Ele chama e leva para fora. As minhas, as dele. As ovelhas do Senhor Jesus são conduzidas pelo Senhor Jesus. Ele não só as chama pelo seu nome, ele também chama para fora de qualquer sistema prisional. Ele não quer ovelhas encabrestadas.
Ovelhas livres, que andam com ele porque o seguem. Nós falamos outro dia aqui sobre o cachorrinho de coleira e o cachorrinho sem coleira. O cachorrinho de coleira anda porque está de coleira. Mas o meu amigo Dr. Junot diz que assistiu uma cena maravilhosa. Um homem com um cachorrinho chegou, botou o cachorrinho no chão e disse: espera. O cachorrinho esperou. Ele disse: vamos passar a rua. E o cachorrinho junto com ele. Agora o cachorrinho saiu dali na calçada e disse: não, aí não, vamos para cá. E o cachorrinho, o Junot, resolveu seguir o homem do cachorro. E ele chegou na padaria, entrou, e o cachorrinho, não, para cá. E o cachorrinho seguiu e foi, andaram, aí de repente o homem disse: agora entra aqui. Botou a cartinha, e ele entrou e ele levou. Que cachorrinho inteligente. Esses são os cachorrinhos de Jesus, que andam com ele, porque ouvem a sua voz, porque ele sabe como que são, porque eles vêm com eles, e as suas ovelhas o seguem. Vamos ver o versículo, capítulos 4 e 5. 4 e 5 de João 10. Nós estamos aqui só em João 10. João 10, 4 e 5. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Espera aí, gente. Nós hoje temos muita conversa no meio cristão. Muitos discursos no meio cristão. E tem gente que sai dizendo: isto é Jesus que está falando. Presta atenção. Porque fala no nome de Jesus não significa que é Jesus que está falando. E nós precisamos ouvir. Vamos voltar para o verso 4 de novo aqui. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, porque as que não pertencem a ele não faz sair, ela não vem. Vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Essa voz não é de Jesus. Essa voz aqui é do lobo. Toda coisa que vem nos aprisionar, ou venha colocar medo em nós, ou venha colocar pressão, ou venha colocar peso, não é de Jesus, porque ele disse: o meu fardo é leve. Se tem alguma coisa pesada, olha, não é do Senhor Jesus. E ele vai dizer no verso 5, vamos olhar de novo: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Não. Aí você não me mete nessa conversa não, porque o meu Senhor Jesus me dá a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo me libertou. Permanecei, pois, na liberdade, e não vos submetais a julgo de escravidão. Ninguém vai botar coleira em mim. Ah, que coisa boa! O Senhor conhece as suas ovelhas, o bom pastor dá a vida, dá a psique pelas suas ovelhas, morre por elas. É engraçado isso aqui, sabia? Porque no sistema de rebanho humano, de quem cria ovinos, as ovelhas é que dão a vida pelo pastor. Você tira a lã das ovelhas, você tira o leite das ovelhas, você come a carne das ovelhas. Isso é o sistema do Criador. Mas no sistema de Jesus, é Ele que dá a vida pelas ovelhas. Não são as ovelhas que dão a vida por Ele.
É Ele que dá a sua alma em favor das suas ovelhas. E Ele as chama pelo seu nome, Ele as conduz para fora do sistema prisional, Ele faz com que elas o sigam. Não tente me enganar. Não tente imitar a voz dele, porque eu conheço o sotaque dele. Não fique falando essa conversa aí para boi dormir, porque eu sei quando é que o Senhor fala. Eu sei quando é que é Ele que está falando. A linguagem dele é muito leve, muito suave, muito amorosa. E as suas ovelhas sabem reconhecer. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que Ele também dá a vida às suas ovelhas, não pelas. Agora é João 10, 28. E aí, Humberto, você aperta o dedo na vida e vai ver o que é que aparece. Não é. No original é uma voz que não é familiar. Ele está falando que o estranho, a voz não é familiar à ovelha. Ela conhece a voz familiar. Eu salvei uma vez meu filho de um acidente aqui na frente desta igreja, desse templo, dessa casa. Ele com 3 anos de idade, menino, brincando ali, eu cumprimentando as pessoas na igreja, e ele saiu para a rua, vinha vindo um carro, e eu só disse, Léo, não! Esse grito ele sabia, não era de outra pessoa, era do pai, e ele brecou e o carro passou, e eu saí tremendo. Mas o meu pastor tem uma voz que eu identifico. Não é qualquer pregador que fala a voz do meu pastor. Eu conheço o sotaque de Jesus. O sotaque dele é leve, é suave. É a vida. Zoe. Não é mais psique. Psique ele deu na cruz. E o que significa isso aqui? Eu lhes dou a vida eterna. Não é pelas. Pelas ele deu na cruz. Mas agora eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna só nos é dada depois que ele tira a nossa. A nossa precisa ser substituída pela dele. Ele tirou a velha vida na cruz. E depois ele colocou a nova vida. E ele disse, e sabe o que acontece? Sabe o que acontece depois? Veja bem. Jamais perecerão. Quando é que alguém perde salvação? Ontem nós saímos com um eletricista, porque eu estava procurando eletricista dessa cidade, estamos todos na praia. Mas achei um, e fui com ele comprar uma peça para o nosso aquecedor. E comecei a conversar sobre Jesus para ele. Ele disse, o senhor é crente? Eu disse, o Senhor me fez crer. A sua graça, a sua misericórdia me fez crer. O senhor é o quê? Eu digo, eu sou o filho de Deus. Mas eu já vi que o senhor parece que tem mais alguma coisa. Eu digo, eu tenho Jesus. E aí comecei a falar, e nós fomos, e ele disse, mas o senhor não é o pastor Glênio? Aí ele já tinha visto lá na Café e Fé. Aí eu digo, sou eu mesmo, e nós começamos a conversar sobre a diferença de religião e evangelho. Ele disse assim, eu já tenho observado isso. Eu sou de uma igreja, e sabe, pastor, o que eu tenho visto é que muitas pessoas são enganadas, pensando que estão ouvindo o evangelho, estão ouvindo religião. E muita gente fala que a salvação perde.
é verdade que perde a salvação? Eu disse, você tem filho, Eduardo? Ele disse, tenho um filhinho. Ele é muito querido, rapaz. Tem um filhinho. Você ama seu filho, Eduardo? Ô, pastor, é o que eu mais... eu trabalho por ele. E ele pode deixar de ser seu filho? Ele disse, não. E se ele for desobediente, ele é seu filho? Lógico que é meu filho. E se ele for obediente, é meu filho, do mesmo jeito. E quer dizer que se ele sair de casa, ele deixa de ser seu filho? Não, pastor. Ele não deixa de ser meu filho. Eu disse, quer dizer que um filho de Jesus, um filho de Deus por Jesus, que tem a vida eterna, Eduardo, olha, é vida eterna, vida eterna, vida eterna. Quando é que acaba a vida eterna? Oxente. Se não acaba nunca, como é que perde? Ele diz, eu lá na cruz, eu dei pelas minhas ovelhas a vida da minha alma, mas lá na ressurreição, eu dei pelas minhas ovelhas a minha própria vida, a vida que não acaba, é a eterna, é lá do céu. Eles jamais perecerão, e ainda mais tem uma coisa aqui, ó. Aí um cara chegou para mim e disse assim, mas eu posso desistir de Jesus. Eu digo, você não pode nem insistir com ele, quanto mais desistir por ele. Não é você que insiste por ele, foi ele que insistiu por você. E uma vez que ele faz isso por você, ninguém desmancha o que ele faz. Eu não o queria, mas ele me quis. E porque ele me quis, de tal maneira, conquistou minha vontade que não o queria, que acabei querendo de boa vontade o que ele me queria. Foi assim que aconteceu comigo. Então, olha, ninguém arrebata das mãos dele. Mas a última coisinha que nós temos aqui para ver é que nós temos uma segurança eterna. O bom pastor dá uma segurança eterna, porque ele põe até o Pai nesse negócio, no verso 29, que ele diz aí no verso 29. Pode só seguir o verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um, e o assunto está encerrado. Como raça, nós não somos nem ovelhas desviadas, nem meramente pródigos errantes. Somos rebeldes com armas nas mãos. Portanto, nossa suprema necessidade da parte de Deus não é educação de nossa consciência, mas a redenção que Jesus Cristo realizou em nosso favor. A redenção não é uma mera doutrina, é Cristo encarnado em busca de filhos eternos do Pai. É a Trindade agindo na história enquanto vivifica o morto, justifica o perdido, regenera o pecador, depois santifica o salvo e glorifica o santificado. Então é ele que começa e ele que acaba. As ovelhas de Cristo são marcadas pelos ouvidos, pelas orelhas e pelas patas. Por isso elas ouvem a voz e seguem. Quero terminar com estas palavras de Thomas Brooks. No último dia, Cristo será responsável por todos os que lhe foram dados. Portanto, não precisamos duvidar que ele certamente empregará todos os poderes de sua divindade para nos salvar e nos dar segurança a todos aqueles a quem deverá prestar contas. As joias da terra são algumas vezes separadas dos seus donos. As de Cristo, nunca. As joias da terra, algumas vezes se perdem. As joias de Cristo, nunca. As joias da terra, algumas vezes são roubadas. As de Cristo, jamais. O Senhor é o meu pastor. Ele é o grande pastor.
Ele é o supremo pastor. Ele é o bom pastor. E se você e eu o estamos buscando, é porque antes fomos buscados por Ele. Se você e eu o estamos seguindo, é porque Ele nos atraiu a si. Se você e eu o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Tudo começa nele. Tudo é feito por Ele. E tudo é feito para Ele. E aleluia. Glória a Deus. Cristo já ressuscitou. E Ele está aí. E nós vamos cantar um cântico que fala sobre: adoro o Cristo vivo. Um Cristo que se interessa por gente. Que ama gente. Gente que tem problema. Seu marido tem problema? Tem. Ele disse que não, ela disse que sim. Sua mulher tem problema? Tem um pouquinho. Ela acha que menos. Mas não existe ninguém sem problema nesse mundo. Mas para esse povo problemático, nós temos um Salvador maravilhoso. Vamos cantar? Adoro Cristo vivo, presente sempre em mim. Se os homens se rejeitam, eu creio mesmo assim. Eu posso a glória eterna em tudo contemplar. Jesus nas horas tristes vens me guiar. Jesus, Jesus, agora vivo está. Em mim eu vejo teu viver, jamais me deixarás. Jesus, Jesus, agora és meu Redentor. Fizeste-me um novo ser, Jesus, Jesus, meu Salvador. Em tudo que me cerca, eu vejo teu amor. E se estiver cansado, eu não terei temor. Eu sei que me orientas no forte vendaval. A tua graça de todo mal. Jesus, Jesus, agora vivo está. Em mim eu vejo teu viver, jamais me deixarás. Jesus, Jesus, tu és meu Redentor. Fizeste-me um novo ser, Jesus, meu Salvador. Seja alegre, louvores venha dar a Cristo Rei eterno. É tempo de cantar. Quem o Pai procura encontrará também amor, consolo, vida e todo bem. Jesus, Jesus, agora vivo está. Em mim eu vejo teu viver, jamais me deixará. Jesus, Jesus, tu és meu Redentor. Fizeste-me um novo ser, Jesus, meu Salvador.
filhos, podemos adorar a Cristo ressurreto, que veio em mim morar. E a alegria plena, rompida lá da cruz, é Cristo nossa vida que nos conduz. Jesus, Jesus, agora vivo está. Em mim eu vejo teu viver, jamais nos deixará. Jesus, Jesus, agora és meu Redentor. Respira. Fizeste-me um novo ser. Jesus, meu Salvador. Cobra só muda a casca. Agora, borboleta não é mais lagarta. Ainda que seja um inseto, houve uma mudança radical no modo de ser dela. Deus tem poder de fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Que o ano de 2015, na sua vida, seja uma expressão do mover da vida de Cristo em você. E você tão somente como um copo que contém a água e leva essa água ao sedento, que a vida de Cristo em sua vida possa manifestar a graça de poder ser instrumento nesse mundo carente. Nós não temos um mundo fácil. O Senhor Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Ele venceu, nós não precisamos vencer, porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então eu posso dizer para vocês que em algum lugar do mundo já é dia 1º de janeiro. E que é só uma questão de virar a terra. E que vocês vivam na plenitude do Senhor. Que não se esqueçam que Deus o ama com amor eterno. Amor incondicional para com os seus. Ele veio buscar e salvar o perdido. E Ele ama, e Ele ama a quem Ele veio buscar. Que Deus dê graça a você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vivam a plenitude da graça de Deus no meio das tribulações, das lutas e das fraquezas. Porque não vão mudar as circunstâncias, mas vai mudar a sua maneira de encarar os problemas. Que o Senhor lhe dê essa graça. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.